Sejam bem-vindos, amigos, ouvintes e telespectadores, ao podcast Panorama. Hoje temos um bate-papo com um tema amplo sobre segurança e gestão empresarial. Exibido na TV Santa Maria, no canal 19 da NET, pela Amigo TV e para mais de 140 cidades e plataformas digitais. Me chamo Patrick, sou diretor da PRS Monitoramento, pós-graduado em Gestão, Inteligência e Segurança Privada, e tenho a honra de receber os nossos queridos convidados aqui neste bate-papo bem informal sobre um tema que é tão amplo, né? A segurança e gestão empresarial hoje nós temos em todos os cenários. Não tem como uma organização hoje não ter planejamento, não ter execução e não ter segurança de fato nos processos, nas partes internas delas. Então vou apresentar aqui os nossos convidados, iniciando pelo meu amigo Eduardo Villanova Ribeiro, que é mestre em gestão pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, especialista em auditoria e perícia pela Universidade de Santa Cruz do Sul, especialista em governança tributária e empresarial pela Faculdade de Direito de Santa Maria, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui uma ampla experiência empresarial nas áreas contábil, de gestão e administração. Atuou como docente em curso técnico de contabilidade e atualmente é sócio proprietário no escritório contábil BIF Contadores Associados, com atuação em todo o país. Também é docente universitário na Faculdade Antônio Meneghetti, no curso de Ciências Contábeis. Que belo currículo. E Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrick. Prazer participar desse programa onde a gente vai agregar muito conhecimento e trocas de ideia muito valiosas. Ótimo. E tenho aqui ao meu lado, então, a nossa amiga empresária, mentora, palestrante, Mônica Souza. A Mônica Souza é apaixonada por desenvolvimento humano e alta performance. Graduada em administração de empresas e direito, pós-graduada em gestão de pessoas e marketing. Trainee internacional em Gallup de pontos fortes e criadora do alta performance. Mônica possui mais de 14 anos de experiência no mundo corporativo. Em multinacionais, realizou mais de 12 mil atendimentos diretos a clientes e se especializou em fechamentos de negócios e entrega de resultados de alta performance. Mônica, seja bem-vinda ao Panorama Podcast. Obrigada, Patrick. Meu boa tarde a todos vocês que estão nos ouvindo e com certeza faremos um bate-papo e uma entrega em alta performance essa tarde. Ah, sim mesmo. Felipe Melo, meu caro amigo, muito honrado pela tua presença. Pai, esposo, filho amado, fundador da RM Shop, iPhone protegido, minha case favorita, especialista em marketing de alto impacto. Mentorado pelos maiores especialistas dos marketing digital do Brasil, como Pablo Marçal, Kaiser, Thiago Fonseca, Marcos Paulo, Janguien Diniz, mais de 10 mil vendas realizadas, faturando no seu primeiro ano em uma única empresa mais de R$1 milhão, vendendo capa e película de celular. Então, eu inicio esse nosso debate dando os parabéns ao Felipe, que está aqui. Obrigado. Muito honrado pela tua presença. Obrigado, é um privilégio, Patrick, estar aqui. Uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Acredito que a gente tem muito a agregar e compartilhar aí com vocês. Muito bom, muito bom. Como o nosso tema ele é segurança, e segurança é algo muito amplo, nós vamos iniciar pela parte contábil, né, Eduardo? Certo. O Eduardo é especialista em várias áreas. Eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, conheço o teu trabalho, e aqui eu trago um tema que ele é uma premissa para o nosso debate, né? Em que hoje o quão difícil é para as empresas e condomínios conseguir medir o índice de assertividade nas contratações. Então, baseado nisso, Eduardo,
e na tua larga experiência, como que hoje um condomínio ou uma empresa conseguiria de fato contratar uma empresa para prestar um serviço, seja ele temporário, seja ele anual ou, enfim, contratos que são renovados, né, com segurança, que não trará risco para o seu condomínio ou para a empresa, para o contratante? Patrick, primeiro te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Trabalhamos junto desde 2016 para 2017, se não me engano, né? Por aí. E quando a gente fala em segurança, muitas vezes a gente pensa só na empresa de segurança. Só que a segurança, como tu falaste, é um conceito muito mais amplo. Ele vem da base, ele vem lá quando a gente trata uma empresa, é na montagem da tua empresa, são escolhas de KNAIs, que são os códigos de atividade econômicas corretos. É questão que quem está te contratando tem que saber da idoneidade da tua empresa. E a idoneidade da tua empresa não é só se a tua empresa não tem um protesto, se não está devendo um tributo ou não, é fazer também um conhecimento da vida dos sócios. Principalmente quando a gente trata de empresa que a gente está trazendo para dentro da nossa casa, para dentro do nosso condomínio e para dentro da nossa empresa, sabe? Eduardo, então, puxando um gancho que tu fala em analisar os KNAIs da empresa. Eu, de fato, presenciei algo esses dias. Eu fui num condomínio fazer um orçamento, daí depois do orçamento eu fui para a assembleia fazer a apresentação das nossas propostas. Aí cheguei lá, eu encontrei um porteiro que ele não tinha carteira assinada, a empresa que o contratou era MEI, então não tinha o GSGV, depois a gente pode falar sobre o GSGV, não tinha MEI, então nem poderia ter o GSGV. Que tipo de nota fiscal um MEI poderia dar num serviço de portaria que custa em torno de R$20 mil? Hoje, qual é o teto do MEI hoje, Eduardo? Hoje o MEI, Patrick, a gente trata de 81 mil ano, certo? Que daria 6.750 mensal. Entretanto, a gente tem que pensar uma coisa. Se essa atividade que ele vai exercer, ela é contemplada pelo MEI. Porque a questão do MEI não é só faturamento. A questão do MEI são atividades, o que pode exercer, o que não pode. E outra questão, a empresa que está lá colocando o MEI não tem vínculo empregatício com a empresa, porém, ele tem características de empregado. E com isso, o condomínio passa a ser responsável solidário por todas as questões de fundo de garantia, férias, 13º, toda essa questão, podendo ser condenado a pagar tudo. Aí vamos lá, hoje, no atual cenário que a gente vive, qualquer coisa que a gente vá ter que pôr um dinheiro a mais, já nos traz um prejuízo grande em fluxo de caixa. Então, a questão da contratação, por isso que eu disse lá no início, é segurança, é saber com quem estamos lidando. É fazer, não adianta só eu pedir uma documentação, ser protelado, não, o mês que vem eu te consigo, me atrasou, senão eu tenho que ter responsabilidade. E dentro de um condomínio, principalmente, onde eu não lido com dinheiro meu, é um síndico que vai assumir junto essa responsabilidade. A condenação é para o condomínio, porém, quem é responsável pelo condomínio? A pessoa física do síndico. Então, a análise, a segurança, saber com quem a gente está contratando, ela é muito importante. E, Eduardo, sabendo da tua experiência que tu tens como síndico, né? Você já teve 8 anos. 8 anos como síndico. O que você poderia dizer hoje para um síndico assim? Qual é um checklist que ele poderia seguir de documentação que ele precisa pedir de uma empresa que vai prestar serviço ao condomínio? A primeira coisa que o síndico ele tem que ter a real noção é que não é porque ele é síndico que ele vai saber tudo, certo? Se ele não sabe essas questões, procure um profissional que vá ter conhecimento. Eu sou um síndico, eu tenho conhecimento. Primeira coisa, análise do contrato social da empresa. É o primeiro documento que tem que vir. Antes a proposta, porque se a empresa não estiver correta, com os KNAIs corretos, com SGV, lá o alvará da Polícia Militar, com toda a documentação, não adianta eu receber uma proposta dela. Vou levar uma proposta que provavelmente vai ser mais barata, porque os custos deles vão ser menores, certo? Outra questão, fazer uma pesquisa de mercado, ir no condomínio, vizinho,
tu já viu essa empresa? Não, presta um serviço bom, assim, assim. Bom, aí eu já tenho uma questão de qualidade de serviço. Outra questão, relação dos funcionários que vão após a aprovação. Me vê funcionário, eu quero a documentação, quero carteira assinada deles, quero relação, quero matrícula de social. Depois disso, na hora que eu for fazer o pagamento, comprovante de pagamento de salários, comprovante de recolhimento de fundo de garantia, comprovante de recolhimento de previdência social. Duas questões muito importantes também, que o pessoal já vi ter problemas. Pagamento de vale transporte e, se a convenção coletiva obriga, pagamento da cesta básica ou vale alimentação. Porque se a empresa contratada se omitir em relação a isso, o contratante é responsável. Eduardo, fantástica a tua colocação. E falando agora dos quinais, né? Então, para o ouvinte, né, que está nos ouvindo, para quem está também nos assistindo, os quinais são as atividades que as empresas, porventura, elas podem fazer. Isso não significa que uma empresa que tem 10 atividades, ela vai exercer as 10, correto, né, Eduardo? Perfeito. Porém, aquela que está contratada deve ter no KINAI, né? Vai prestar um serviço combinados a condomínios. Então, se vai atender um condomínio, uma portaria, zeladoria, limpeza, este KINAI deve estar ali. E é algo, para mim, que vejo ao longo dos anos que os síndicos nenhum analisou isso da nossa documentação. Claro que nós chegamos sempre com muita documentação, mas nunca algo foi questionado ou foi solicitado. As solicitações, elas são muito brandas, elas só querem saber do serviço que é prestado, mas eles não fazem essa análise dos quinais. E realmente, de fato, tem os quinais, tem os tributos todos em dias, né, Eduardo? E eu vou além, Patrick, muitas vezes o pessoal não analisa quinai, não analisa nada, analisa o preço que a empresa vai ter que cobrar. E aí, esse preço, ele tem um custo. E esse custo pode não ser que venha no primeiro, segundo ano, mas pode vir no terceiro, no quarto, e assim por diante. E aí, quem é o responsável é o síndico. Então, essa análise ela tem que ser muito criteriosa. Quinais do tipo, eu faço portaria e zeladoria, daí eu coloco como serviços administrativos prestados a terceiro. É muita diferença. Mas é uma empresa qualquer aberta. Não, tem diferença tributária, tem diferença em recolhimento de previdência, tem muita coisa que está intrínseca nisso daí que eu preciso saber. Mas eu sou uma pessoa que eu não tenho conhecimento disso. Procura um profissional que tenha. Porque o síndico, e isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar, porque eu fui síndico também num condomínio onde eu morei 10 anos e dos 8 anos eu fui síndico. A gente não pode errar aqui dentro porque é uma empresa. E só que com a diferença que a empresa, se eu errar, o único prejudicado sou eu, o sócio. Dentro de um condomínio, lá no caso, quando eu saí ainda não tinham sido liberadas todas as casas, mas eram 90 casas. Para depois passar para 110. E ainda tinha 20 casas que era da construtora. Então a responsabilidade ela é grande também. Exatamente. Imagina a quantidade de pessoas que estão envolvidas, a decisão, né, que o síndico toma para isso aí. Exato. Então tá. Baseado nisso, nós temos um time de pessoas. O mundo, ele é feito de pessoas, né? Nós estamos aqui e hoje nós temos muitos mentores, né? Que a gente enxerga nas redes sociais, nos canais. Então nós temos a Mônica aqui, ao nosso lado, né? Que, Mônica, imagine uma organização, que eu sei que tu mentora organizações. O que hoje uma empresa, para poder atender outra, o que uma empresa, um time de uma empresa hoje para atender o seu cliente? Porque a gente tem empresa atendendo pessoa física, jurídica, vários cenários, mas nós temos um time, as empresas são formadas por um time. Como ter um time de alta performance para atender com segurança, né? Com segurança. Como que a gente consegue ter uma alta performance num time dentro de uma empresa? Perfeito. Excelente pergunta, Patrick. E quando eu falo de alta performance, eu trago algo que é muito distinto do que a maioria das pessoas acreditam. Porque nós acreditamos que alta performance é você ter todos os dias um ápice de resultado.
Todos os dias você está com o resultado de um campeão, de um esportista. E alta performance, eu gosto de trazer o outro viés, que é o outro lado. Eu gostaria que vocês pudessem imaginar uma xícara de café. Uma xícara de café, nem todos os dias ela vai estar transbordando. Mas o segredo é você não deixar ela secar. Sabe o barulho que faz da cafeteira quando você esquece de colocar água e não tem para passar? Um time, uma equipe, uma empresa, a energia das pessoas, o segredo para ter alta performance é você entregar o seu melhor todos os dias. Vai ter dias em que a tua equipe vai entregar um resultado muito além, acima da média. Vai ter dias em que o resultado não vai ser tão grande assim. Eu faço um viés agora justamente pelo momento que a gente está vivendo no mundo empresarial. Assim como uma geração que já passou por uma pandemia e que precisou se reinventar, o nosso mundo empresarial agora está passando pela maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. E as empresas, a equipe, ela não vai estar em condição de entregar o seu melhor de repente em alguns dias, principalmente com equipes que foram afetadas, empresas que perderam tudo. Ontem eu estava fazendo uma mentoria à noite para uma diretora de uma empresa que eles possuem 1.100 filiais. E eles perderam absolutamente 100% de 50 dessas 1.100. Isso deve dar um prejuízo mais ou menos de uns 170 milhões estipulado. Lembrando que cada uma dessas filiais tem mais ou menos 1 milhão de estoque, mais todos os prejuízos, né? Mais as pessoas que inclusive são ajudadas. Então, a empresa, neste momento, ela não vai estar transbordando a xícara de café. A equipe não vai estar dando o seu melhor, porque ela vai estar debilitada. O que é alta performance? É quando você consegue unir diferentes pessoas e fazer com que elas trabalhem unidas de maneira produtiva quando os talentos se complementam. E é você entender também que nem todos os dias as pessoas vão estar dando o seu máximo de produtividade. Mas quando você tiver dias de sol, que é o que a gente costuma falar, você consiga extrair o melhor daquela equipe. E quando você tiver dias de tempestade, você fazer com que a energia e a xícara do café não chegue ao final. Então, quando você entende que alta performance é você extrair o melhor das pessoas, é você liderar pelo exemplo, é você conseguir fazer com que as pessoas deem o seu melhor, é você entender que os meus talentos vão ser diferentes dos talentos do Felipe, que vão ser diferentes dos talentos do Patrick, que vão ser diferentes de qualquer pessoa. Mas é como eu entendo como a pessoa pode dar o seu melhor dentro das condições que ela tem. Então, alta performance é isso, é você jogar a pessoa para ela entregar o seu melhor dentro dos talentos e das habilidades que ela possui. Mônica, incrível a forma que tu colocaste. E aí eu trago algo que é inerente a todos nós aqui, porque nós somos empreendedores, que é a gestão de processos, que eu sei que tu é especialista nisso. Exato. Se nós não temos nós temos talentos, mas nós não temos uma diretriz, um processo, como que nós teremos segurança, né, em qualquer atividade? Como que uma organização consegue aplicar processos internos dentro da sua organização, na tua opinião, Mônica? Perfeito. Eu falo que a minha especialidade é transformar talentos em resultados mensuráveis. Como que a gente faz isso? Hoje, dentro de uma organização, a gente vai se deparar com pessoas completamente diferentes. E, Patrick, eu acredito que você como empresário e vocês também como empresários aqui que estão nos ouvindo, a gente tem a tendência de buscar talentos no mercado, normalmente semelhantes ao que a gente é bom. Então, quando eu vou contratar, se eu sou uma pessoa com muita iniciativa, que eu quero as coisas para ontem, eu quero contratar alguém que seja parecido comigo. Porque a pessoa vai dar muito certo trabalhando comigo, a gente vai fazer as coisas acontecerem. E justamente ontem eu estava fazendo uma live sobre isso,
que há pessoas, durante esse momento que a gente está vivendo, que querem estar na linha de frente, querem fazer as coisas acontecerem. Há pessoas que estão pensando na estratégia, como é que faz para que os recursos sejam otimizados. Há pessoas que se sentem melhor ajudando outras, sendo ouvinte, levando uma palavra de conforto. E há pessoas que gostam de estar com a mão na massa. Como que você faz com que as pessoas sejam produtivas hoje dentro da tua empresa? Alocando os talentos de acordo com as suas melhores responsabilidades no lugar certo. Por que nós temos muita rotatividade hoje dentro da empresa? Porque a gente contrata as pessoas de acordo com a nossa necessidade. Então eu preciso de alguém para colocar na recepção da empresa. Eu pego uma lista de currículos, eu olho para todos aqueles currículos, eu faço entrevistas, mas eu não pergunto para a pessoa: você gosta de atender pessoas? Você se sente bem sorrindo todos os dias, atendendo bem as pessoas? Ou você prefere ficar no administrativo, lidando com números e papéis? Porque há alguma coisa muito interessante nisso tudo. Quando uma pessoa está sentada na tua frente e ela precisa daquele emprego, daquela vaga, e se a vaga é para alguém que seja carismático, se você perguntar para a pessoa, você é uma pessoa que se considera carismática? Sim, porque ela precisa da vaga. Se é uma pessoa que gosta de pessoas, o que precisa para essa vaga? Gostar de pessoas? Sim, eu gosto de pessoas, então você tem que fazer perguntas abertas. Você prefere mais estar com pessoas ou você prefere mais estar no administrativo lidando com números? Você tem que deixar a pessoa à vontade para responder. Porque se você fizer perguntas fechadas, ou seja, você gosta de pessoas? Sim, gosto, eu preciso do emprego. Essas são as qualificações. Então, por que a gente tem tanta rotatividade? Porque a gente não contrata as pessoas certas para colocar no lugar certo. A gente contrata pessoas para a vaga que a gente tem. E quando você passa a entender sobre pessoas, sobre talentos, você entende que você precisa contratar aquela pessoa e entender se ela vai se encaixar naquela vaga. E aí sim você vai ter uma pessoa feliz, você vai ter um funcionário produtivo, você vai ter alguém entregando o melhor. Porque tem uma pesquisa, trazendo essa informação para vocês, que foi feita a 1.700.000 funcionários em 101 países. E foi perguntado: todos os dias você tem a oportunidade de fazer o seu melhor? E pasmem, apenas 20% das pessoas responderam que todos os dias nos seus locais de trabalho têm a oportunidade de dar o seu melhor. Agora, vocês imaginem que nós, globalmente, trabalhamos com 20% do potencial das pessoas máximo. Imagina se as empresas estivessem trabalhando com 40% da capacidade máxima produtiva da mão de obra. Quanto que elevaria o faturamento das empresas? Então, isso é o segredo. Contrate pessoas para os seus cargos, aonde elas possam entregar sua máxima produtividade. E não contrate pelo que tu acha, contrate pelo talento. Mônica, fantástica a tua colocação. E o recurso humano hoje, aonde nós conversamos no nosso meio empresarial, né? Eu ouço muito isso. Como tá difícil agora de contratar pessoas. E algo que nós conseguimos melhorar ao longo dos anos dentro da empresa foi quando nós começamos a aplicar técnicas das graduações que a Karine fez, as que eu fiz, e a gente, desde 2018, nós utilizamos 2 métodos. Contratamos as pessoas pelo comportamento e pelas suas qualificações técnicas. Então, são competências técnicas e competências comportamentais. Nesses 2 cenários, a gente consegue mapear, inclusive, os melhores, para caso eles tenham que ser promovidos para outros cargos, o que de fato a pessoa que vai assumir aquele cargo, qual o perfil que ela tem que ter. Exatamente. E isso que tu está trazendo é uma das maiores funções do líder numa organização, é contratar certo. Por quê? As empresas, elas precisam ter resultados. As empresas precisam ter lucro. Todos nós que somos aqui somos empresários, sabemos disso. Só que quando você não tem as pessoas certas dentro da tua empresa, você não prospera. Inclusive, quando você tem as pessoas erradas dentro da sua empresa, você está fracassando aos poucos. Então, eu sempre digo, demore para contratar
e quando precisar, demita rápido. Por quê? Porque hoje as pessoas fazem o inverso. E nós temos hoje na nossa imersão empresarial mais de 110 CNPJs que caminham conosco ao longo do ano. E a cada edição que a gente faz a imersão, que são 3 ao ano, a gente tem mais ou menos 60 CNPJs participando. As dores são as mesmas. As pessoas repetem, eu não consigo achar pessoas, não consigo contratar. Então, quando o empresário vai contratar, que surja pessoas, ele precisa contratar desesperadamente, porque ele está precisando da mão de obra. E quando ele precisa demitir, ele fica com aquela angústia de demitir a pessoa, porque ele não vai encontrar para contratar de novo, e ele fica prorrogando aquele processo para demitir. Só que aquela pessoa ela já não está mais motivada na tua empresa, ela não está mais entusiasmada, ela não está mais bem alocada, e ela não está mais produzindo. E o pior, ela ainda pode estar denegrindo a imagem da tua empresa ou prejudicando o teu time, além de prejudicar o teu faturamento. E aí o empresário demora para faturar. E aquilo vai se tornando um passivo dentro da empresa. Então, o que eu recomendo? Tenha um banco de talentos, onde todo momento você está entrevistando, todos os momentos você está olhando para o mercado, mesmo que você não precise contratar. Porque quando você precisar, você não está numa posição desesperadora. E quando você vai demitir, você não está numa posição de refém. Mônica, vou fazer um link agora entre a Mônica e o Eduardo. Se a nível mundial, a partir dessa medição que foi feita, 22% dos colaboradores estão felizes ou estão utilizando sua capacidade máxima ou têm como evoluir nos seus cargos. Agora eu vou juntar os dois cenários. Imagine um condomínio onde, que nem eu já flagrei, ou empresas, que o colaborador alocado lá já não tem o perfil ideal, comportamental e nem técnico. E além disso tem seus direitos negados. Ele está sem carteira de trabalho, às vezes com FGTS sem pagamento. Como será a qualidade desse prestador de serviço lá? Já flagrou isso em alguma situação, Eduardo? Patrick e Mônica, até corroborando o que a Mônica falou, em dois aspectos. O que eu vejo muito, Mônica, entre os clientes que a gente atende, e o meu nicho de trabalho não são grandes empresas, são pequenas, médias e, vamos dizer assim, empresas de modo geral, onde não são uma multinacional ou umas big empresas. E eu noto que o pessoal fica mastigando assim, não, mas ele vai melhorar, ele vai, o coitadinho tem isso, o coitadinho tem aquilo. E outra coisa que eu vejo muito, o empresário de uma pequena empresa, de uma média empresa, ele não participa de um processo fundamental, que é da contratação da pessoa que vai trabalhar lá dentro. Ah, mas eu terceirizei, eu contratei a Mônica para fazer isso. Não, mas ela não vai trabalhar, a pessoa não vai trabalhar no escritório da Mônica, na empresa Mônica. Tu tem que conhecer quem vai trabalhar na tua empresa. E essas perguntas que tu falaste, muitas vezes eu converso com os clientes e digo, tá, mas como é que tá contratando? Não, eu recebi um currículo, fui lá e perguntei, tu sabe vender tal coisa? Claro que eu sei, eu sou vendedor nato. Se não, mas você é nato, vendedor nato do quê? Entende? Daí começa. Tu vê, contratei, o cara não me deu um resultado, só prejuízo. Treinei 2 meses e depois tive que demitir no contrato de experiência, já logo ali na frente. Então falta a gente entender também. E muitas vezes o problema não é da pessoa, é nós que estamos nos omitindo no principal processo. Venda é importante, é claro que é importante. Vivemos de venda, mas vivemos de pessoas também dentro da nossa organização. Ninguém cresce sozinho. E aí a gente se omite no principal processo. E trazendo, Patrick, para a questão, eu fui alvo... Isso eu não tenho vergonha de dizer, que eu fui alvo de chacota dentro do condomínio, que quando a gente trocou a empresa, eu disse, olha, o teu valor está aprovado em assembleia. Entretanto, tem mais uma alçada. Eu quero conhecer quem tu vai trazer aqui para dentro. Ah, mas agora eu vou trazer as pessoas. Eu disse, não, então tu não tem equipe para me atender ainda e eu não posso demitir a empresa que estava aqui. Porque eu tenho que saber como é que ele vai tratar o meu morador lá. Ele, durante a madrugada, no frio, ele vai ter que estar acordado, vai ter que ver, olhar por cima do carro, ver se ele não está passando um momento de emergência, e ele vai gostar disso ou ele vai ficar dormindo. Exatamente. Eduardo, eu vejo o ponto que tu tecla, que a gente tem que olhar sempre
as soluções para as coisas, os possíveis problemas que vão ter. E é isso que eu falo agora com o Felipe, especialista em marketing de impacto. E ele achou algo que eu achei incrível, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui e aí eu acho que com essa pergunta o pessoal vai entender, né? Qual o conceito de segurança para um celular e como tornar ele seguro? Por que eu vou falar isso aí? Porque eu vi o Felipe, primeira vez que eu vejo ele nas redes sociais, ele pegou um azulejo e tocou em cima do celular. Eu pensei, não acredito que ele está fazendo. Então, seja bem-vindo, vou deixar tu responder para nós aí, né? Obrigado, Patrick, pelo convite. Obrigado também, Eduardo e Mônica, e aos demais ouvintes aí. Como trazer mais segurança, né, para nossa, praticamente é uma extensão digital da nossa vida. Eu pergunto para vocês têm celular? Sim. Com certeza, hoje em dia todo mundo tem celular e a gente, não vou dizer que não vive sem, mas tudo está dentro do celular. Para a gente trazer uma proteção para algo que a gente ocupa todos os dias, a gente faz pagamento, produz conteúdo, a gente usa diariamente esse dispositivo. E não teria algo melhor do que trazer proteção para ele. Eu comparo, né, faço uma comparação aqui ao trabalho do Patrick. Ele traz uma camada de proteção para as residências, traz para os condomínios. Eu trago uma camada de proteção para um bem precioso que é o nosso celular. Não falando de algo financeiro, né? Mas a gente fala que é valioso, pois contém fotos, às vezes, dos nossos filhos, contém dados de pagamentos, comprovantes. É algo que tudo está aqui dentro. Então a gente, de uma maneira diferente dos demais, a gente apresentou uma proteção para o celular, mais conhecida, né, como capa e película. Mas essa capa e película é algo, né, que se tornou, eu não vou dizer cômico, mas se tornou engraçado nos vídeos a gente reproduzindo. Eu procurei chamar a atenção de um público certo, que realmente vale a pena proteger algo que tu usa todos os dias e tem uma extrema importância. Imagina só, você tem um celular, talvez não pensando do lado financeiro, você pagou um valor, mas a sua vida, você resolve diversas coisas no próprio celular. Imagina o Patrick, hoje, um dia sem celular. Ele vai sobreviver? Obviamente vai sobreviver, mas quantos negócios talvez ele pode ou perder, ou foi adiado, ou até mesmo, né, algumas coisas que ele precisava resolver urgentemente não vai conseguir. Então nós temos aqui algo que é precioso para nós e nós trouxemos uma blindagem para esse bem precioso. E agora eu vou fazer um link em algo que eu acho que é muito mais valioso. Eu vejo a equipe do Felipe motivada, gravando vídeos, e são pessoas que muitas vezes vão ter acesso, como tu falou, tá com o celular de alguém ali na mão. As pessoas hoje, elas têm um certo receio com os dados, com as imagens que estão ali. Como que tu faz hoje para motivar o teu time? Aí eu vou deixar a Mônica observar bem, porque eu acho que é um exemplo, eu admiro muito o Felipe nesse sentido aí. Tem um baita time lá na empresa, né? Sim, obrigado. Talvez a Mônica vai brigar comigo aqui ou não, espero que não, mas eu tenho uma característica na hora de contratar alguém. Aí a gente não tem como adivinhar como é aquela pessoa, tem alguns métodos, mas eu procuro todos os meus colaboradores, né, ou funcionários, todos, eles trabalhavam em funções completamente diferentes. Eu tenho lá pessoas que trabalharam na parte da estética, eu tenho pessoas que trabalharam pesando temperos, pessoas que trabalhavam em marcenaria, pessoas que trabalhavam em plantação de flor, algo totalmente diferente na posição que elas estão alocadas hoje. Só qual que foi a pergunta-chave que eu fiz para cada uma? Se elas estavam felizes onde estavam, ou se elas tivessem uma nova oportunidade, e claro, a gente explica a nova oportunidade, se elas estariam dispostas a testar, né, o novo. E todas elas hoje, assim como o resultado permite vocês verem, estão felizes, e é algo que a gente precisa motivar a equipe sempre, mas tem tanta uma sintonia naquela equipe que eu mesmo
me surpreendo às vezes. Obviamente, a gente falar de nós mesmos é algo, às vezes, eu não vou dizer chato, mas fica complicado, né? Mas o Patrick observou que a nossa equipe ela tem uma sintonia, não preciso nem forçar eles a fazerem o vídeo. Eles mesmos já vão lá e vão gravar. Interessante, né? Que tu falaste em relação à pergunta. Numa prova que eu tive numa MBA em Coach Liderança, que eu tenho uma MBA em Coach Liderança, era sobre as perguntas mantessocráticas, né? É algo que vem lá de estudos desde Sócrates, que eram as perguntas poderosas. Então, mais avança, às vezes, as pessoas que fazem as perguntas certas, né? O que tu acha, Mônica, nesse sentido? Eu acredito muito nisso. Não vou brigar contigo, não, Felipe. Por quê? Porque hoje a contratação, ela vai muito de como o líder se porta. Então, eu acredito também que cada vez que o líder se coloca na frente de uma pessoa e consegue fazer as perguntas certas e extrair a essência daquela pessoa, o comportamento, a pessoa consegue se sentir acolhida quando ela é contratada e o líder tem uma boa decisão, ele faz uma boa contratação. E vai muito também do cargo onde você quer encaixar aquela pessoa e da equipe que está acolhendo, porque se você contratar alguém e você não tem um ambiente acolhedor, você não tem um ambiente confortável, por mais que aquela pessoa tenha habilidades, tenha talentos, tenha comportamentos, ela não vai conseguir desenvolver um bom trabalho. Então, por isso a importância quando falam de pesquisa organizacional, de saúde dentro das empresas, de comportamental, porque é muito importante o ambiente. Eu posso ter muitos talentos, eu posso ter uma capacidade imensa, mas eu posso chegar numa empresa e não conseguir trabalhar e colocar esses meus talentos em ação. Então, quando você proporciona um ambiente acolhedor, a pessoa que tu contratar, se ela tiver comportamentos coerentes, se ela tiver caráter, se ela tiver disposição, ela vai se encaixar naquele ambiente acolhedor e saudável e vai produzir. Se eu pudesse fazer um adendo aqui, é algo que a gente permite lá, a gente dá liberdade para os funcionários. Muitas das vezes, eu já trabalhei em algumas empresas e eu notei que existe, obviamente, uma liberdade que tu pode permitir o teu funcionário a expressar algumas coisas, ideias. Então, quando a gente vai criar um projeto novo na empresa, existe a parte da diretoria, mas a gente consulta também boa parte dos funcionários, porque às vezes uma ideia brilhante, tu dando liberdade para os funcionários, ele tem essa livre expressão, ele consegue dar, e talvez é uma ideia genial. Só que muitas vezes os empresários, eu me coloco junto, a gente quer cortar um pouco os funcionários, né, a expressão deles, mas dar liberdade com uma certa medida, eu acho que é essencial. Eu vou complementar isso, porque essa é uma das maiores características do líder. Ontem eu estava, inclusive, fazendo uma mentoria pela parte da tarde e eu falei isso. Ela estava me dizendo como que eu faço para fazer com que ele faça, porque eu estou pedindo e ele não realiza. E aí eu falei, ao invés de você dizer o que tem que ser feito, faça perguntas. Porque a maioria das pessoas, eu abro reuniões com a minha equipe, ao invés de eu falar o que a gente vai fazer no mês, eu abro reuniões dizendo o nosso alvo que a gente precisa alcançar e perguntando a cada um qual seria a sugestão. Porque às vezes o que eu vou trazer para poder conseguir alcançar aquele alvo é muito inferior às ideias do que a minha equipe pode trazer de ideias. E o maior erro das empresas é não abrir para as pessoas falarem. Porque às vezes, aí fazendo o gancho que você trouxe, tem ideias geniais e os empresários não conseguem abranger essas ideias porque não dão oportunidade de fala para a equipe. Falando em relação a ideias, o empreendedor hoje ele tem que ter quase que uma bola de cristal, né? Porque aqui eu trago uma pergunta que eu acho que vale para todos. Eu acho que o Eduardo iniciar, né? Quais os perfis da empresa mais duro no mercado? Porque aí a gente tem também diversos tipos, né? Tem o mercado primário, que é do alimento. No meu caso, eu tenho um mercado mutante, que é da tecnologia, então ele está sempre mudando, né? Na tua experiência, Eduardo, e depois Mônica pode falar, Felipe também, quais as empresas que mais têm durabilidade? Qual o perfil da empresa que mais dura no mercado? Eu costumo dizer que, independente do setor que tu atua, seja primário, secundário, terciário, qualquer
condomínios, qualquer que seja, a empresa não perpetua no mercado sem cultura. Tem que ter cultura, e a cultura vem do líder. De dar o exemplo, de seguir, de mostrar, que a Mônica e o Felipe falaram. É um serviço muito técnico, assim como o da Mônica, mas em outras questões que envolvem obrigações de Receita Federal, tudo. E eu não posso simplesmente dizer para o meu funcionário, faça. Eu tenho que explicar para ele o que é e o que se ele não fizer ou perder um prazo, vai impactar na vida dele e no cliente. E a vida dele, eu digo que não é só a vida dele, é a vida do escritório. É todo mundo. Mas empresa nenhuma perpetua no mercado sem cultura. E depois eu digo que é processo e pessoa. Não, assim, se for pegar da maior a menor, fechou porque não vendia, fechou porque não tinha cultura, fechou porque não tinha um processo de venda, fechou porque não contratou certo. Então, de fato, não é o perfil da empresa. São dos empresários, então, dona Mônica? Exatamente. O líder, ele tem um papel fundamental no resultado da empresa, não só como faturamento e lucro, mas também para a sociedade. E a cultura, tem já um grande líder que diz que a cultura, ele é o líder invisível. O que significa o líder invisível? Quando você não está dentro da empresa, a cultura está em pé. Se você vai viajar, se você sai de férias, se você vai fazer uma formação fora, a cultura é o líder invisível. Você não está ali dentro da empresa, mas ela está presente. Então, quanto mais você trabalhar para que a cultura se dissemine, por mais que saia alguém, vai ser contratada uma outra pessoa, os que estão dentro da organização vão receber essa pessoa com a cultura. E eles já vai se encaixar no ambiente com o conhecimento, as habilidades e as práticas necessárias para ser produtivo. Agora o Felipe vai nos ajudar numa aqui. Se a gente está falando em empresas que empresa, né? Que perfil da empresa perpetua, como uma empresa hoje, porque nós estamos no mundo digital. O marketing chegou, muitas vezes não se vende de fato pela rede social, mas se mostra o produto para atrair o cliente. Como hoje fazer um marketing de impacto e ser cada vez mais inovador a cada dia? Olha só aí, uma pergunta super interessante. É algo que eu sempre coloco, são 3 pilares para o marketing funcionar. Eu digo que não é só eu, muitas pessoas dizem, o marketing ele não vende, né, diretamente. A gente precisa depois de um time comercial e tudo mais. Mas se eu pudesse dar o início, né, o start no marketing, seria a atenção. Hoje em dia, nós estamos com o celular na mão, boa parte do nosso dia, e as pessoas ficam arrastando o dedo para cima, né, olhando vídeos e mais vídeos e mais vídeos. A gente tem um estudo que, em média, as pessoas chegam a ficar de 5 até 10 horas com o celular na mão durante o dia. Tem casos que as pessoas ficam até com 15 horas na mão, então varia um pouco. Mas se tu tá rolando os vídeos lá, né, as pessoas elas vão em todos os lugares e levam o celular. Se tu consegue chamar a atenção daquela pessoa, e já foi comprovado que são os primeiros 3 segundos que tu consegue chamar a atenção daquela pessoa. Então, cada um tem a sua área, mas se você parar e pensar, se hoje eu tivesse que não ganhar mais nenhum real, nenhum dinheiro para o cliente, para o próximo cliente que entrar aqui, qual que é o meu diferencial que ele busca? Eu atenderia ele de graça, porque esse perfil de pessoa, esse perfil de cliente, eu gostaria de atender. É aquele cliente que ou vai falar bem de ti, ou gosta do teu produto. Se tu criasse esse perfil e chamasse a atenção desse perfil, é o primeiro passo. Então, o que eu faço com os meus vídeos? Nos primeiros 3 segundos, eu chamo a atenção de qualquer pessoa, pois imagine só, quem vai jogar um piso em cima de um celular? Quem que vai passar com um carro em cima do celular? Então, eu chamei a atenção nos primeiros 3 segundos. O marketing numa empresa, ela precisa chamar a atenção nos primeiros 3 segundos. E depois eu venho para a retenção, que é o segundo pilar. O segundo pilar é a retenção. O teu conteúdo tem que ser bom. O teu conteúdo tem que ser algo que vai agregar valor para aquela pessoa. Pois existe tu e existe milhares de pessoas, às vezes, que vendem o mesmo produto ou um produto parecido. Então, eu chamei a atenção, eu reti a atenção daquela pessoa. E, por último, eu vou fazer a conversão,
quer seja você ou seu time do comercial, e vai fazer a conversão. Então, atenção, retenção e a conversão. Sem empreendedor, eu sempre deixo um pensamento assim, né? É trilhar um caminho que ninguém trilhou. Porque, de fato, a gente constrói um futuro, né? Tem um pensamento de um físico alemão que o presente ele é 5 segundos, usando a retenção de 3 segundos, né? Então, o presente ele é somente os 5 segundos. Quando nós entramos aqui nessa sala, já virou passado. Então, nós não conduzimos o futuro. E o quão as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? E o empreendedor hoje, né, Mônica, que é um desafio que tu trilha, que é fazer ele acreditar num futuro que não existe e que ele está cada vez mais criando um futuro novo. É como se fosse uma folha em branco. E investindo. Por quê? Nós trabalhamos hoje com treinamentos e consultorias. E o que a gente vende? Uma promessa que a pessoa vai adquirir aquele conhecimento e que ela vai colocar em prática e ela vai poder colher resultados. Então é muito desafiador, porque você não tem algo plausível, né? Tangível. Ontem a gente estava até compartilhando o que a gente vai oferecer para ajudar as pessoas que são vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E eu até compartilhei, se eu tivesse um produto ou serviço que fosse de necessidade básica, eu ia procurar oferecer, já que eu estou envolvida nas arrecadações e nas distribuições. E aí eu e minha equipe estávamos sentados pensando, falei, gente, nós vendemos conhecimento, então a gente precisa ajudar as pessoas com conhecimento. Os empresários que vão estar saindo dessa situação, eles vão precisar de um apoio, de um incentivo, de um direcionamento. Então nós estávamos fazendo esse planejamento futuro para quando as pessoas necessitarem a gente disponibilizar. E o que acontece? O empresário hoje, Patrick, ele precisa conosco, né, acreditar que é possível investir em conhecimento, num treinamento, na imersão, como você, a Karine, a empresa PRS investiu na imersão empresarial ao longo de um ano, participar de um encontro, né? Então você desembolsa para depois poder ter resultado. E o empresário hoje é isso, porque você vai abrir uma empresa, você precisa fazer os pagamentos, né, do contador, você precisa abrir ali o CNPJ, você precisa pagar junto, precisa fazer todo o processo, né? Você precisa contratar um marketing, você precisa de um espaço, você precisa comprar o estoque para depois começar a vender. E quando eu vejo situações que a gente está passando, eu vejo que o empresário é quem dá o pontapé, é quem realmente está engajado. Então o empresário ele precisa abrir mão para depois colher, ele precisa plantar, assim como o agricultor, todo mundo, né? A gente tem que ficar plantando, acreditando que vai colher e nem sempre colhe, para depois conseguir talvez, eu sempre digo, primeiro tu paga toda a tua equipe e talvez se sobrar, tu vai ter Prolabore, se sobrar. Exatamente. Então, nos aproximamos do final do nosso podcast Panorama. Foi uma honra recebê-los aqui. Eduardo, eu vejo que cada vez mais a área da contabilidade ela evolui de forma expressiva. Eu conheci contadores que, quando eu abri empresa, eles já tinham 40 anos de escritório. O quanto evolui o teu setor e quanto tu ajuda, né, os empresários, né? Exato. A contabilidade, Patrick, principalmente pós-pandemia, tá? Antes ela já estava indo, agora pós-pandemia ela virou uma contabilidade muito mais consultiva, certo? E entrando já nessa parte consultiva e fazendo gancho com a Mônica, o meu serviço também é um serviço que ele é difícil a gente entrar nesse momento de calamidade. Então a gente propôs lá no escritório e para o pessoal que foi atingido pela calamidade toda, a gente está fazendo de forma gratuita o imposto de renda por causa de todas essas questões. E só para fechar isso, dia 6 ontem de maio
foram publicados decretos onde prorrogaram algumas questões de pagamentos. Fica a dica para quem tem empresa, procure seu profissional, procure alguém habilitado que tenha conhecimento e olhe para o seu fluxo de caixa. Se tiver fluxo de caixa, não postergue pagamento. Pense com segurança no seu fluxo de caixa. Mônica, então encerrando o nosso podcast, chegando ao final, né? Então, o que o empreendedor... Tu acha que o empreendedor precisa estar atualizado, precisa ter treinamentos, ter mentorias, ou ele sozinho ele consegue seguir a vida dele? Eu sempre falo que nós podemos ir longe sozinhos, mas acompanhados a gente tem uma constância, a gente consegue perseverar muito mais e alcançar pessoas. Então, pessoas é a base. Quando você tem pessoas, quando você implementa processos, o resultado vai ser uma consequência natural da tua ação. Isso aí. E Felipe, então, chegando ao final do nosso podcast, uma empresa vive sem marketing, será, Felipe? Olha só, o marketing veio para nos auxiliar e nos ajuda muito, né? Eu acredito que o marketing é fundamental de uma empresa, até mesmo pela facilidade de tu comunicar o que tu faz, serviço, ou até mesmo o teu produto com investimento muito baixo, alcançando aí centenas e até milhares de pessoas. Então, o marketing é algo super necessário. Muito bom. Então, chegamos ao final do nosso podcast Panorama, exibido pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, e também pela Amigo TV, mais de 140 canais e também plataformas digitais. Meu amigo Eduardo, obrigado pela presença, estar aí com a gente. Pelo convite, Patrick. Mônica Souza, muito obrigado pela tua presença também conosco aqui. Obrigada pelo convite. E Felipe, uma honra estar contigo aqui, dividindo, né, esse programa aí. Obrigado, Patrick, pelo convite também. Aos ouvintes, muito obrigado pela permanência conosco aí. Tenham uma excelente semana.